Pessoal, bem-vindo ao canal. E a década de 90 ficou conhecida pelos seus desenhos e também pelos seus mullets e pelas suas pochetes, pelo jeito, mas foi uma época de experimentações e talvez de excessos. Foi uma época em que eu estava afastado dos quadrinhos, mas sei que tinha o Thor cabeludo, o Capitão América numa armadura e a Sue Storm desse jeito aí. Foi uma época em que os heróis realmente mudaram alguma coisa. Nesse vídeo, trago 10 uniformes dos heróis da década de 90, que são bons na verdade. É só uma opinião minha mesmo, e coloquei todos numa ordem qualquer, sem ser do pior ao melhor. Não se esqueça de acrescentar mais alguns uniformes legais aí nos comentários, e se ainda não for inscrito e gosta de saber mais sobre os super-heróis da Marvel, da DC e outras editoras, essa é a hora de se inscrever. O ano é 1991 e os X-Men são desenhados por Jim Lee. Lançaram um novo número 1 e vendeu 4 trilhões de cópias, no mínimo, e assim iniciava uma nova era para os mutantes e o Jim Lee desenhou novos uniformes para os heróis. E a Ororo, a Tempestade por aqui, ganhou o seu novo uniforme. A Tempestade é uma dessas personagens que ganhou um monte de uniformes com o passar do tempo e a maioria deles ficaram bons. Desde seu clássico visual que estreou com os novos X-Men, até o Moicano, depois uma espécie de punk com jaqueta de couro, até chegar nesse novo desenho do Jim Lee, que para muita gente é o desenho definitivo da Ororo. Alguns acham que é em couro, outros acham que é branco, mas eu acho que esse é o visual definitivo dessa mutante dos X-Men. Acabou se tornando um grande redesenho para essa personagem. O uniforme original do Robin continua o mesmo desde que foi criado. É clássico e é icônico, mas a versão da década de 90 com Tim Drake traz uma ideia correta sobre como modernizar o clássico mantendo seu DNA. Apareceu primeiro em Batman número 457 de dezembro de 1990. O Tim Drake tinha sido apresentado 21 edições antes e ele ficava lá na casa do Bruce Wayne. Muito apropriado, só que não. Ele pensava em ser o novo Robin, mas o Bruce Wayne negava isso. Mas, em algum momento, ele estreia com seu próprio uniforme e acabou se tornando algo como o uniforme moderno do Robin. Foi desenhado pelo lendário artista do Batman, o Neil Adams. Esse também foi o uniforme apresentado em Batman Animated Series e, de alguma maneira, acabou superando o original e se tornou o novo uniforme do Robin. A saga do Parallax é longa e é meio complicada, mas a DC substituiu o Hal Jordan, que era o Lanterna Verde desde a década de 1950, e colocou o Carl Reiner no seu lugar, e transformou Hal num supervilão, conhecido como Parallax. E assim, ele ganhou um novo uniforme que, de alguma maneira, lembra o uniforme clássico. Parece uma armadura tecnológica e é meio glam. Apareceu primeiro em Green Lantern número 50, de março de 1994. Pode não ter sido criado pelo Jim Lee ou outro desenhista famoso, mas tem o seu valor. O Nightwing ganhou seu uniforme discoteca na década de 1980 e veio do desenhista George Pérez. Mas esse uniforme ficou esquecido em comparação com o traje moderno que surgiu na década de 1990, na edição número 2 de Nightwing, de outubro de 1995. Esse uniforme traz esse V em azul e o resto é preto, parecendo algo minimalista. Não precisou de um monte de linhas, nem de detalhes técnicos, mas se tornou um uniforme icônico. Ben Reilly teve alguns uniformes, mas o escolhido aqui é o de quando ele se transforma no Sensational Spider-Man, o sensacional Homem-Aranha, porque é uma boa modernização do uniforme clássico do Aranha, sem ser muito exagerado, nem com infinitos detalhes. Lembra a década de 1990, mas ao mesmo tempo não é tão exagerado assim. Um clone do Peter Parker, Ben Reilly foi apresentado durante a saga do clone, mas a sua primeira aparição com o uniforme aconteceu em Sensational Spider-Man número 0, de janeiro de 1996. É um clássico desenho de Mark Bagley, com o emblema da Aranha Preta bem grande, e parecia meio radical. Parecia meio desajeitado, com os atiradores de teia nos pulsos, mas passava um ar atlético. Era uma renovação do clássico uniforme do Aranha, com um visual mais moderno. Para algumas pessoas, esse uniforme pode ter ficado icônico. Essa armadura apareceu pela primeira vez em Iron Man número 300 de janeiro de 1994. Essa foi mais uma expansão na coleção de armaduras do Tony Stark. Essa armadura dava ao Stark acesso a qualquer raio repulsor, mísseis de ombro ou qualquer outra maluquice que ele quisesse, até mesmo a Hulkbuster.
É uma armadura divertida de lembrar e ela apareceu na série animada do Homem de Ferro em 1994 e também no game da Capcom. Ela marcou um ressurgimento da popularidade do Homem de Ferro. Também apareceu em brinquedos naquela época. Acho que dá para dizer que ela serviu de inspiração de algum jeito para a armadura Extremis, desenhada por Andy Granov, o que por sua vez levou à armadura do filme do Latinha em 2008. Parece que essa foi a primeira grande modernização do Homem de Ferro. Esse apareceu primeiro em Batman número 500 em outubro de 1993. Jean Paul Valley, também conhecido como Azrael, assume o manto do Batman depois de ele ter sido partido ao meio, como um graveto, pelo Bane. O começo desse traje foi tratado com importância porque tinha toda uma sequência do Jean Paul desenhando a armadura e explicando todos os elementos dela e as diferenças para o uniforme clássico do Batman. E a armadura era amarela, era dourada, tinha espinhos, tinha garras de prata, olhos vermelhos e uma capa grandona em azul. Isso mostra o exagero da década de 90 como ninguém, mas eu achei que ficou legal. Azrael é mais brutal, mais impiedoso do que o Bruce Wayne. Depois, o Batman teve que derrotá-lo para reaver o manto, mas se supõe que essa armadura devia ser muito ameaçadora. É claro que o Azrael não iria substituir o Batman para sempre, mas ela representa essa tensão até quando Batman voltou a prestar os seus serviços. O uniforme negro foi o que o Superman usou depois de ter sido morto pelo Doomsday, conhecido aqui como Apocalipse, na clássica história A Morte do Superman. O Homem de Aço retorna em Action Comics, número 689, nesse uniforme todo preto com belos detalhes em prata. A ideia aqui é que o uniforme negro absorve mais energia do Sol, permitindo que o Superman se regenere mais rapidamente. E eu acho que esse é o objetivo aqui. É claro, lembra a história do uniforme negro do Homem-Aranha. Acho que funcionou porque pegaram um personagem familiar e clássico e deram um ar mais radical e sombrio para ele. Isso, é claro, foi o que escolheram usar para o Superman no filme da Liga da Justiça. Alguns acham que não fazia sentido no filme, mas usaram do mesmo jeito. Para muita gente, esse uniforme do Cyclops, ou o Ciclope, desenhado por Jim Lee, é o seu uniforme definitivo. Assim como a Aurora, o Scott Summers também ganhou seu uniforme novo no número 1 dos X-Men. E assim, ele aposentou o seu antigo uniforme, que vinha de décadas atrás. E assim o Cyclops passou a expor os seus cabelos. Porque sim, ou porque era a década de 90. Ele também ganhou um cinto cheio de bolsos, porque era a década de 90. E ganhou suspensórios ou coisa parecida, claro, porque era a década de 1990. Acabou se tornando o visual definitivo do herói e talvez o mais icônico desenho dos anos 1990. O desenho foi feito por Jim Balent para a série da Mulher Gato em 1993. Pelo jeito, esse uniforme foi inspirado em Batman Returns, com a Michelle Pfeiffer, além do Batman Animated Series. Essas duas adaptações lembraram que a Mulher Gato ainda existia. Tem também alguma coisa do visual da Mulher Gato tradicional. Essa versão apareceu pela primeira vez na edição número 1 da série Catwoman, de 1993, e eu acho que reúne os melhores aspectos dos uniformes anteriores da Mulher Gato. Tem uma máscara gatuna legal, mas que não ficou tão boba nem tão cartunesca. Os olhos também ficaram bem legais, e aqui tem muitos méritos do desenhista Jim Balent. Mesmo décadas depois, esse parece ter sido mesmo o visual e o uniforme definitivos para a Mulher Gato. Então era isso. Se lembra de mais algum uniforme legal da década de 1990? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.